Olá e bem-vindos a mais um As Claras, o nosso espaço onde nós vamos degustar, comentar, analisar e pontuar vinhos. Hoje com um vinho de baixa intervenção de uma pequena produtora artesanal lá do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos o Além dos Sentidos Cabernet Franc da safra 2023 da produtora Vanessa Medin, está localizada lá na Serra Gaúcha. Novamente um vinho brasileiro. A Vanessa Rauch Medin produz pequenas quantidades de diferentes vinhos, de vinhedos próprios, de uvas que ela compra, vinhos sempre de baixa intervenção. Uma característica que eu gosto dos vinhos da Vanessa é que ela é bem transparente em relação às práticas dela, sempre no contrarótulo. Esse aqui em particular foram produzidas apenas 333 garrafas, uvas lá da Serra do Sudeste. Ela informa aqui a adição de SO2, né, SO2 total 10 miligramas por litro, e em outros vinhos dela eu já vi inclusive ela informar aqui no contrarótulo quando o vinho tem chaptalização no mosto. Não é o caso esse Cabernet Franc não tem. Gosto de alguns vinhos dela, outros vinhos têm as suas particularidades por conta da produção de baixa intervenção. Esse Cabernet Franc em particular eu não provei ainda, está aqui com um pouco de condensação na garrafa saindo da adega, mas nós vamos provar juntos aqui, analisar e pontuar esse vinho. Sempre lembrando que o As Claras só é possível com o apoio da Coravin Brasil, que me permite abrir e acessar vários vinhos aqui para degustar com vocês, sem que eu precise abrir essas garrafas, usando o dispositivo Coravin. O que eu uso aqui é o Coravin Professional 3, é um modelo que tem um recipiente um pouco maior, né, para o cilindro de gás, que faz com que ele tenha uma durabilidade maior desse gás e seja mais adequado para o uso em bares e restaurantes, reduz um pouco o custo do gás, o que faz com que ele seja bem interessante para você usar para venda de vinho em taça e tudo mais. Vocês estão vendo essa bagunça que eu estou fazendo aqui com a cera, como eu já mencionei num episódio anterior, vinhos de cera eu prefiro retirar a cera antes de entrar com o Coravin para evitar entupimento da agulha. Uma curiosidade é que, quando é cápsula, você não precisa retirar a cápsula. A cápsula ela não danifica aqui o Teflon, o antiaderente da folha. Isso, palavras do próprio criador do equipamento, o Greg. Então, você pode passar tranquilamente direto através da cápsula. No caso de vinhos com a cera, eu prefiro remover antes a cera, antes de abrir o vinho. Mas vamos lá ao nosso vinho, ao nosso Cabernet Franc. Como eu disse, os vinhos da Vanessa são todos de pequena produção, sempre volumes semelhantes a esse, cento e poucas, duzentas e poucas, trezentas e poucas garrafas. Acho que eu vi um vinho dela que tinha um indicativo no rótulo de ter uma produção um pouquinho maior, ter uma produção aí na casa de umas 500, 600 garrafas. Mas sempre pequena produção, uma vinícola pequena, mas muito bem organizada, que ela montou lá com bons equipamentos. E quando você tem bons equipamentos e toma todos os cuidados na higiene, fica mais fácil você trabalhar com vinhos de baixa intervenção. Baixa intervenção ou vinho natural não é bagunça, não é simplesmente você chegar lá e deixar a natureza seguir o seu ritmo. Você precisa cuidar da natureza para garantir que o vinho não vai desviar e não vai desenvolver defeitos. E é um trabalho que a Vanessa faz muito bem. Mas vamos ao nosso vinho, então. Nosso vinho tem uma coloração rubi, de média intensidade, e ele não é um vinho perfeitamente límpido. Eu percebo uma discreta turbidez, muito discreta, mas presente e com um sutil halo de evolução. O nariz é limpo, de média intensidade. Eu percebo muita fruta vermelha fresca, framboesa, morango fresco, cereja, groselha. Uma notinha de ervas aromáticas, talvez alguma coisa de menta. Um pouquinho de floral, tem bem a tipicidade da Cabernet Franc, gostando bem desse vinho no nariz. Né? Ele traz a tipicidade da Cabernet Franc com essa coisa floral, a frutinha vermelha. Alguma coisinha mineral, uma coisinha terrosa, né? Esse mineral orgânico terroso, humus. Mas é muito mais essa frutinha vermelha com o floral, e bem limpo no nariz. Vamos à boca. Um vinho seco,
de acidez média a mais, de corpo médio e de taninos médios. Taninos bem finos, bem trabalhados, tem uma leve aresta de rusticidade nos taninos, mas nada que comprometa o conjunto. Bem equilibrado em boca, o álcool é médio e o vinho que tem uma boa persistência. As frutinhas se repetem na boca. Final ligeiramente secante, então é um amargorzinho muito discreto de fundo, nada que comprometa o conjunto, assim como os outros aspectos que eu mencionei, mas que está ali presente. Mas é um vinho bem agradável, em boca, bem suculento, juicy, aquela característica do vinho glu-glu, né? O vinho para beber de golada, perigoso, né? Nessa característica. 13% de teor alcoólico, está bem equilibrado, o álcool não aparece, não sobra em nenhum momento no vinho. É um vinho muito fresco, uma persistência média para mais, a persistência dele é boa. Nada que indique ser um vinho mal feito ou defeituoso, como muitas vezes de forma preconceituosa até se espera de vinho de baixa intervenção. É um vinho tecnicamente muito bem feito, limpo, bem trabalhado, bem cuidado, uvas sãs, e isso se reflete na qualidade do vinho. Fruta de qualidade no nariz e na boca, taninos de qualidade, algumas arestas nos taninos, uma coisinha, um levezinho, um discreto amargor de fundo de boca, mas nada que comprometa o conjunto geral. É um vinho muito bem feito, muito bem acabado, esse da Vanessa, o Além dos Sentidos Cabernet Franc 2023, e por conta das características que ele apresentou, é um vinho para o qual eu entrego aqui 89 pontos no nosso As Claras. Então esse foi o nosso vinho de hoje, o Além dos Sentidos 2023 Cabernet Franc da Vanessa Medin, pequena produtora artesanal lá do Rio Grande do Sul, com 89 pontos. Então, muito obrigado a vocês que assistiram aqui, que acompanharam, e em breve nós voltamos com mais um vinho aqui para nós analisarmos juntos, As Claras.